lendo aqui a palavra de abertura desta noite, se encontra no livro de Daniel, capítulo 2. Amém? Glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 2, vou ler a partir do versículo 36, amém? Daniel 32, versículo 2, 36. Este é o sonho, agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu. Ele te fez reinar sobre todos. Tu és a cabeça de ouro, pois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Haverá 4 reinos, fortes como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste, os pés e os dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com barro. Mas durante o reinado destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania deste reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Como viste que uma pedra soltou-se do monte, sem auxílio de mãos, e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Amém, irmãos? Pode se sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro de Daniel, ele é especialmente um dos preferidos, né? Principalmente para quem estuda escatologia, que vai falar sobre os fins dos tempos. E as pessoas se preocupam demais com os fins dos tempos, né? E agora, né, a discussão, não sei se já resolveram quem vai ser o próximo Papa, que o Papa morreu e agora o povo está preocupado quem vai ser o próximo Papa. E eu não sou católico, eu não me preocupo com o Papa. Eu não sei, isso daí é com eles. Nós adoramos o Senhor Jesus, nós temos um Rei, temos um Senhor, temos aquele que nos governa, que é o Senhor Jesus. Nós não temos um outro Pai, a não ser o Pai Celestial. E o Deus nos deu os pastores para cuidar da sua obra, trabalhar junto com as ovelhas, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Aqui no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, onde ele vai sonhar com uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, o
peitoral de bronze, as pernas de ferro e uns pés misturados com barro. Ele vai ter aquele sonho que foi dado para ele por Deus. Ele não era uma pessoa de Deus, mas Deus concedeu a ele um sonho para que ele entendesse e fosse revelado por meio do profeta Daniel o futuro do reino da Babilônia e de outros reinos. Então, grande parte da história foi revelado ao rei naquele sonho. E o rei chega e acorda daquele sonho e se perturba o coração. Porque aqueles que não têm o coração em Deus não sabem de onde, tirar. Se a pessoa é de Deus, ela tem um sonho, ela vai orar, ela vai buscar Deus, vai buscar alguém de Deus para interpretar aquele sonho. Ela não vai ficar perturbada. Mas aquele rei, ele não era uma pessoa convertida, ele não tinha o Espírito Santo. Ele se perturbou e ele queria saber a interpretação daquele sonho. Ele queria de todo jeito, a ponto de ameaçar matar todo mundo se não interpretasse o sonho. Então ele chamou os sábios, os astrólogos, os feiticeiros, todos os entendidos, para que lhe dessem a interpretação do sonho. E aí eles chegaram e falaram: rei, pode falar que nós vamos interpretar esse sonho do senhor. Só que o rei, muito sábio, disse: eu quero que vocês interpretem o sonho, mas eu não vou contar ele para vocês. Aí estreitou a situação. E eles insistiam: rei, mas como é que nós vamos interpretar o sonho se você não conta o sonho para a gente? Aleluia. Quanta picaretagem tem por aí, gente? A pessoa usa a informação, ela fala que é revelação, mas não é. Ela usa fofoca, pega a informação na internet, inventa coisa e confunde a cabeça das pessoas e dá uma interpretação que parece verídica, mas não é de Deus. Mas aí lembraram de Daniel. Daniel estava exilado, estava esquecido. Mas já que a coisa ficou feia e a cabeça de todo mundo estava a prêmio, resolveram tirar Daniel do exílio, chamar aquele homem de Deus, que tinha o Espírito de Deus, que tinha o Espírito Santo, para interpretar o sonho. E Daniel orou, buscou a Deus, e Deus revelou essa interpretação. Foi a que nós lemos. E a interpretação era que o reino dele passaria, cairia. Ele era a cabeça de ouro. E também que se levantariam outros reinos depois do dele, mas que também iriam perecer, não iriam durar para sempre. E a palavra diz que no meio dessa interpretação, porque no sonho havia uma pedra que, sem o auxílio de mão humana, se desprendia do céu, uma rocha, e despedaçava aquela estátua. Aquela estátua simbolizava os reinos do mundo: a Pérsia, a Babilônia, a Grécia, a Roma antiga. E aquela pedra, ela despedaçava todos os reinos. Aquela pedra, aleluia, ela simbolizava Jesus, simbolizava o reino de Deus, aleluia, que havia de vir. Aleluia. Não foi pela vontade humana que Jesus deixou o seu trono de glória e veio implantar o reino de Deus aqui na terra, mas foi pela vontade de Deus. Não foi pela vontade de homens, porque a vontade de homens era o homem governar. Nabucodonosor queria governar para sempre, o rei da Pérsia queria governar para sempre, o Império Romano, cada um dos Césares, queria governar para sempre. Mas Deus só tem um rei que é eterno, só tem um reino que é destinado a governar eternamente, que é o reino do Senhor Jesus Cristo.
Então Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. Aleluia. E aí nós temos várias interpretações. Alguns afirmam que ali o pé misturado com fardo simboliza o Império Romano na época de João. Outros dizem que é o último governo, é o governo do Anticristo. Mas, independente de que reino seja, é certo que o reino de Deus vai prevalecer sobre ele. Aleluia. Aleluia. Todos os reinos da terra vão passar, e todos os reinos da terra serão entregues na mão daquele que era e que há de vir, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os reinos vão passar, menos o reino do Cordeiro. Você faz parte de um reino que é eterno. Aleluia. Que é um reino que não vai passar. Nós temos um rei que vai continuar sendo rei por toda a eternidade. Aleluia. Todos os reis que se levantaram, todos os reis que se colocaram até mesmo como Deus, os imperadores se colocavam como Deus. Aleluia. Tem alguns governantes por aí, tem alguns que se acham Deus, mas todos eles vão cair. E o que essa palavra está dizendo, aleluia, é que a humanidade já está escrito o destino final da humanidade. Os reis do mundo já têm o seu destino certo, e o reino de Deus vai prevalecer sobre todos. Aleluia. Mas nós não temos que estar preocupados com o reino. Será que é esse rei? Será que o Papa é o 8º rei? O reino que nós temos que se preocupar, porque o destino da humanidade já está decidido. A história já está decidida. Deus revelou ali para Nabucodonosor o que ia acontecer nos reinos dele e os a seguir. E o que aconteceu da mesma maneira que Deus falou. E assim vai acontecer até o final dos tempos. É do jeito que Deus falou. Então o que você tem que se preocupar é com você, é com a sua história. Eu tenho que me preocupar com a minha história, porque a história da humanidade já está escrita. E a minha? É eu que vou. A minha história, qual é a história que eu vou deixar? Qual é a história que você quer que esteja escrito lá quando Deus abrir o livro e ler a sua história? O que você fez, o que você fez para o reino, o que você deixou de fazer. Aleluia. É disso que você tem que se preocupar, com a sua história. A história da humanidade não está decidida, mas no individual, cada um de nós tem uma história para escrever. A nossa história está sendo escrita pelas nossas atitudes. Aleluia. A nossa história está sendo escrita pelo aquilo que a gente toma, a decisão que a gente toma. Decidimos adorar, decidimos buscar a Deus, ou decidimos abandonar e buscar coisas que não edificam, coisas que não vão permanecer quando o reino de Deus vier. Então a mensagem que eu deixo nessa noite é essa: não se preocupe com o destino da humanidade. A humanidade, o destino da humanidade já está escrito, não vai mudar. Ninguém pode mudar aquilo que já está escrito por Deus. Mas aqui está escrito o que o presbítero Carlos Aquino vai fazer. Não está escrito aqui o que o presbítero Fábio vai fazer. Nós temos liberdade para escrever. Nós temos liberdade para decidir. Muita coisa Deus nos dá liberdade para trabalhar na nossa vida, para nós fazermos uma obra para Ele. E é no individual que nós devemos nos preocupar. Porque cada atitude que nós temos diante de Deus, aleluia, vai ficar registrada. Essa história vai ficar registrada. E é nessa história que você vai ter que dar conta, prestar conta. Aleluia. Se preocupe em buscar o Senhor. Se preocupe em buscar Jesus.
aleluia, e Ele vai, aleluia, te ajudar, aleluia, a estar sempre ligado ao reino, aleluia, se firme na rocha, aleluia. A palavra de Deus diz que a rocha, ela vai crescer. Ela despedaçou aquela estátua e aquela rocha, ela dá início a um reino que vai crescer e tomar o mundo todo. Aleluia. E nós fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte desse reino. Então nós queremos escrever a nossa história neste reino, neste mundo. Aleluia. Uma história que seja digna, aleluia, de estar do lado do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. Queria dar uma oportunidade para o Ministério do Louvor. Amém? Glória a Deus. Está louvando ao Senhor. Adore, irmão. Adore. Aleluia. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós estamos aqui hoje para adorar o Senhor. Aleluia. E isso vai ficar registrado para toda a eternidade. Amém?